Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast O Olhar Cinematográfico e seus Desdobramentos. Eu sou Luiz Todeschini, pesquisador e realizador audiovisual, mestrando em cinema pela Universidade Federal Fluminense, a UF. E essa ação cultural tem o financiamento da Prefeitura Municipal de Passo Fundo através do edital Viva Passo Fundo 2020. Nessa primeira parte, iremos escutar um trecho do curta-metragem Fotograma, dos diretores Caio Zatti e Luiz Henrique Leal. E com a ajuda de dois convidados, começaremos a pensar sobre os diversos elementos que atravessam não só o olhar cinematográfico, como também o nosso próprio exercício do ver. Cada vez que estamos diante de uma imagem, talvez devêssemos reservar algum tempo para pensar em quais rastros de um outro tempo esse pequeno recorte do mundo nos quer e nos pode revelar. É preciso, diante das imagens, não se deslumbrar de mais nem de menos. O que nos move é a capacidade de articular uma crítica de um passado que continua a passar diante dos nossos olhos, como permanência sobre o presente. A imagem de que fala o filme é a de um muro que divide a calçada pública de uma série de edifícios em um bairro de classe média da cidade do Recife. Além de duas câmeras de vigilância que capturam as imagens dos pedestres, a imagem também registra uma mulher negra que atravessa o enquadramento, da direita para a esquerda. Conseguiram visualizar? Eu pensava ter filmado um muro, dizem os diretores, quando percebem que, na verdade, haviam filmado um plano nem um pouco inocente, tampouco despretensioso ou aleatório. O que filmaram foi, na verdade, a forma como a sociedade organiza o visível diante de suas relações de poder, raça e classe, que são, por sua vez, relações de visibilidade. Esse gesto de desnaturalizar uma percepção passageira, desse olhar que não reflete sobre o que vê, faz com que o corpo dessa mulher só se torne visível diante da própria política de invisibilidade que o muro propõe como um regime político para a imagem. No filme, o muro é esse símbolo da violência colonial, do impedimento da visão e da higienização do espaço urbano. Esse corpo é como uma flecha ou ferida que rasga esse enquadramento e forma uma fenda sobre o muro, abrindo a imagem para sua reflexão. Um olhar cinematográfico teria, então, a capacidade de conseguir olhar para as coisas do cotidiano e nos mostrar além daquilo que não somos capazes de perceber fora do que a câmera mostra? Será que nós, no nosso cotidiano, prestamos atenção ao que nos cerca? Será que conseguimos ver os significados e as camadas que se escondem por trás das imagens? O que permite que aquilo que estamos vendo seja considerado como uma imagem? Como ver além dessas imagens? E como aprendemos a ver? Afinal, o que pode então o olhar cinematográfico? Existe uma dimensão pedagógica no olhar, justamente na forma como podemos passar por um processo de educação desse ver. Os filmes podem ser instrumentos dessa formação, o equivalente ao desenvolvimento da alfabetização letrada nas escolas, de modo que possamos ser capazes de desmistificar a transparência das imagens como acesso direto e incontestável ao real, questionando os mecanismos do olhar que o construiu. Para nos ajudar a estabelecer essas conexões, convidei o Maurício de Bragança, professor de cinema da Universidade Federal Fluminense, que irá esclarecer alguns conteúdos fundamentais. Oi, Luiz, tudo bem? Então, o filme Fotograma, ele se inicia com a voz de um narrador que afirma que cada vez que a gente está diante de uma imagem, a gente deve pensar nos rastros, né? Nesses vestígios que a imagem carrega e que também podem revelar significados de uma outra dimensão temporal que também está presente nessa imagem.
Com isso, parece que o que está em jogo no filme é essa ideia de que há uma historicidade no olhar. Ou seja, que ao vermos uma imagem, o nosso olhar revela um aprendizado do ato de ver, que torna visíveis determinados aspectos da imagem, mas que invisibiliza outras dimensões dessa mesma imagem, né? Assim, a gente pode dizer que nosso olhar não é algo natural. A gente aprende a ver de acordo com um determinado contexto histórico, sobre o qual atuam relações de poder que dão sentido àquilo que a gente vê. É curioso que o filme se inicia com uma voice-over sobre uma cartela preta, chamando a atenção justamente para aquilo que a gente não costuma ver quando vemos uma imagem, aquilo que foi apagado por um processo de tornar invisíveis determinados aspectos da imagem e determinados aspectos do mundo na qual aquela imagem está inserida. Assim, a gente naturaliza, através do nosso olhar, a violência com que determinadas questões, personagens, sujeitos, processos, determinadas histórias foram apagados do nosso contexto social e do nosso campo de visão. O narrador, ele segue afirmando no filme que existem permanências de um passado na dimensão do tempo presente da imagem. Então, o ato de ver não é apenas uma ação física, ocular, é, sobretudo, um ato social. Ver é um ato social. O narrador nos instiga a pensar naquilo que não vemos quando olhamos uma imagem. Se a gente pensar que a nossa história foi construída sob um registro de uma violenta experiência colonial, a gente pode pensar que a gente carrega esse condicionamento naquilo que a gente vê, e mais ainda, naquilo que deixamos de ver. Buscar enxergar o que foi apagado da nossa visão sobre o mundo pelo processo de construção de uma sociedade colonial é o que a gente pode chamar de descolonização do olhar. Logo depois disso, a gente passa aquela imagem de um muro que separa o espaço da rua do espaço de um conjunto de apartamentos de um condomínio de luxo, que tem inclusive 2 enormes prédios muito mais altos do que os prédios que estão no seu entorno. Do lado de cá do muro, que é o lado de onde a gente vê a imagem como espectador, há uma calçada e os carros que atravessam o quadro. Ali, inicialmente, o interesse revelado pelo narrador é nesse muro, que define quem deve estar do lado de dentro desse condomínio e quem deve permanecer do lado de fora. É o muro como uma espécie de dispositivo político que compreende essas relações de poder na sociedade. A atenção do narrador é sobre esse muro, mas de repente irrompe no quadro a figura de uma mulher negra que caminha sobre a calçada e que inicialmente não tinha sido vista pelo realizador na época em que a imagem foi captada, porque sua atenção recaía naquele muro como única imagem possível, a imagem do poder. Essa mulher negra provoca então essa tensão. Ela recusa a invisibilidade que lhe foi destinada pelo processo colonial. Ela desafia o apagamento político do seu corpo de mulher negra e se faz presença no quadro. A partir desse momento, o narrador começa a refletir sobre o processo histórico colonial que nos constituiu e que permanece no regime racista que ainda estrutura a sociedade brasileira, uma sociedade que ainda apresenta seus aspectos coloniais. Essa sociedade, que se funda na violência e no extermínio de corpos pobres e pretos, destituídos de humanidade e do direito à vida pelas políticas do Estado. No entanto, mais para o final do filme, o narrador chama a atenção sobre a presença desses corpos e desses sujeitos que também desenvolvem mecanismos de reação a essa violência do Estado e da sociedade, num espaço que escapa ao controle do Estado e no qual se operam as possibilidades de exercício da liberdade. Então a gente pode pensar que o cinema, o olhar cinematográfico, ele também se constitui nesse processo de educação do olhar, né, de aprendizado do olhar. E ele tanto pode fazer parte desse mecanismo da violência, né, de permanência dessa violência colonial, como ele pode pensar num outro projeto, né, de desconstrução dessa perspectiva. Então, o olhar cinematográfico não é um olhar isento, né? É um olhar que faz parte dessa estrutura e que precisa também se reapropriar dessas formas de decolonização dos seus processos de leitura do mundo, né? Fotograma, né, o filme,
nos ajuda a pensar que a própria história das imagens, esse repertório de fotografias, de filmes, de gravuras, de pintura, todo esse conjunto, toda essa história, ela precisa ser revista a partir desse gesto revelador daquilo que não conseguimos enxergar, mas que está ali, que existe e que exige da gente que a gente reeduque nosso olhar e que a gente se livre desses condicionamentos que nos fizeram acreditar que ver é um gesto natural e não um gesto político, como de fato é. Já nascemos imersos em sociedades altamente mediatizadas, repletas de signos e comunicações visuais. Somos cercados por olhares das mais distintas naturezas, formas e conteúdos. Esses aspectos parecem ter influenciado o cineasta russo Dziga Vertov a filmar sua obra mais emblemática, O Homem com uma Câmera. Esse filme de 1929 registra um dia nas cidades soviéticas de Moscou, Kiev e Riga e foi concebido como uma sinfonia audiovisual. É também um dos primeiros longas-metragens em que a presença da câmera aparece com mais força, que é ao mesmo tempo personagem, tema e enredo. Vertov foi expoente de uma geração de cineastas soviéticos que pensavam ativamente sobre o lugar do cinema no mundo, na história, e também como veículo fundamental da comunicação revolucionária para as massas. O filme nos apresenta o ritual de ir ao cinema. Cadeiras vazias são ocupadas, a sala escurece, a luz do projetor é acesa e o filme começa a ser exibido. Ainda que esses hábitos tenham mudado ao longo do tempo, e isso se torna mais complexo se olharmos para o futuro pós-pandemia, eles representam a configuração arquitetônica da situação cinema, o espectador imóvel, disposto a assistir voluntariamente fragmentos audiovisuais criados por alguém. Esse alguém no filme é o personagem do cinegrafista. Ele percorre a cidade com sua câmera no capô de um carro, troca as objetivas, afasta ou aproxima quem filma, reposiciona o tripé, ajeita o foco e muda o enquadramento, em sincronia com a cidade moderna que amanhece e começa a funcionar em crescente movimento. Vemos as imagens ao mesmo tempo em que observamos como elas foram feitas, ou seja, o por trás das câmeras. Esse personagem também representa a existência do flaneur, que é a figura europeia tipicamente associada ao privilégio masculino de poder vagar e ter seu olhar satisfeito pela observação, ou seja, flanar em liberdade, conduzido pelo desejo de olhar, a cidade disposta como uma vitrine a ser consumida, apreciada e filmada. O olhar cinematográfico é constantemente revelado, nos lembrando que a fabricação de imagens depende sempre de escolhas humanas e que filmar é um processo tão necessário como qualquer outro na construção de uma sociedade. Trago esse filme ao diálogo, pois o que Vertov buscava mesmo é aquilo que denominou no antológico manifesto Quinox, uma Revolução, de 1923, como cinema-olho. Para ele, o cine-olho alcançaria aquilo que o olhar humano, por ser imperfeito e míope, não consegue ver, produzindo uma nova forma de percepção, a cine-sensação do mundo. Esse sentido exclusivamente cinematográfico criaria uma câmera liberta, autônoma e objetiva, que pensa a si mesma como investigadora dos fenômenos visuais, que são, por sua vez, editados, agrupados e friccionados exaustivamente na ilha de edição. Vemos as imagens congelar, acelerar, andar em câmera lenta e de trás para frente, coisas que só o aparelho cinematográfico e seu cine-olho conseguem sintetizar, dando ritmo e sentido às imagens do mundo. Para Vertov, o olhar cinematográfico é um olho aberto ao desconhecido real.
Para onde apontar a câmera? Como filmar? Sob qual ângulo? E a partir de qual ponto de vista? Os filmes nos ajudam a ler as imagens do mundo e são capazes de reforçar imaginários culturais, mas também seus preconceitos, racismos e estereótipos. Não há imagem neutra, assim como não há olhar imparcial, mas sim constantes disputas de representação. Nesse sentido, podemos nos perguntar: quem é o objeto desse olhar e quem é o observador? Quem tem o direito de observar e permanecer invisível, sem ser notado ou percebido por aquele que é convertido em imagem? E como podemos encarar esse observador que vê sem ser visto? O antropólogo argentino Adolfo Colombres, quando propõe o que chama de antropologia do olhar, nos diz que essa questão não se reduz a uma mera discussão estética, já que cada modo de olhar evoca uma ética ou a sua falta, o que acaba reduzindo a suposta autonomia de uma imagem. Nos diz ainda que seu aspecto não é um simples reflexo da realidade externa, mas sim o resultado de uma interação que ela mesma provoca, e que, em suma, toda pessoa nada mais é do que um certo olhar sobre o mundo. Para ele, a atividade principal é analisar o que seleciona o olhar, como se estrutura o relato e todo o processo de produção audiovisual. Convidei uma amiga que se dispôs a falar melhor sobre como o processo de criação no cinema exige essa análise em profundidade. Olá, eu sou Tainá, sou realizadora, trabalho com roteiro também, curadoria e atualmente estou no mestrado em comunicação na UFPE, a Federal de Recife, Pernambuco. E eu fiquei super feliz com o convite para essa discussão. Esse convite me traz ao meu ponto de partida de trabalho, né? Eu acho que no nosso processo de criação a gente se vê rodeado das nossas construções pessoais e acho que cada um com suas, né, seus questionamentos, mas eu acredito que tem uma gama de jovens cineastas agora emergindo, e espero eu, desse ponto de partida também, que é narrar uma história que nunca foi contada. Quando eu falo de jovens cineastas, isso parte muito mais de jovens cineastas negros. Eu acho que o olhar decolonial e as novas discussões que a gente tem dentro da discussão sobre raça e sobre racismo no Brasil, tentar olhar para trás e desconstruir essa história e tentar trazer nossos pontos de partida e nossa ancestralidade para os nossos trabalhos. Também lembro aqui o povo indígena e o conhecimento indígena também, que difere completamente do que nos é ocidentalizado, né? Essa nossa repetição, essa nossa reprodução da imagem é muito do que a gente tem de construção ocidental, colonial em sua mais potente forma. Ela me parece ser essa imagem que também se esgotou, sabe, para essas pessoas. Eu acho que esse despertar também é aquele frame de fotograma em que a imagem é estática em frente a um muro e prédio e uma mulher passando e replay nessa imagem, replay e essa mesma imagem, essa cidade, essa imagem que é construída, que quer dizer, impor para aquele espaço o que ele deve ser. E acredito que muito do que eu venho construindo no meu projeto de vida quanto criação artística e reprodução de imagem, eu parto desse ponto de partida de desgaste, de olhar para aquela imagem que a gente
sempre teve que estar inseridos, que é uma imagem que, enfim, não nos representa, né? De história, essa imagem tem cor, essa história tem nomes e sobrenomes, e acredito que tudo isso represente uma minoria que, na verdade, sempre foi detentora do poder, né? E isso é completamente tensionado na imagem e construto da imagem também, e faz parte da imagem. Portanto, isso é uma necessidade minha e espero muito que seja de outros desses jovens cineastas que olhem para essa história, né? Que assim como a história geral que nos é contada, a história do cinema não está nada atrás. O olhar ocidental, eurocêntrico e tudo que a gente aprendeu não nos contou nada sobre quem éramos e sobre quem somos agora. Pelo menos para mim foi um acordar, um despertar para aquilo que já não me representava nem um pouco. Então, é rompendo com isso, entendendo também nossas limitações e os limites para esse rompimento. Mas é na tentativa, sabe? Talvez a gente também precise olhar também para quais são esses olhares, quais são esses espaços que estão legitimando essa imagem e estão conflitando para que essa imagem continue sendo a mesma, sabe? Enfim, espero ter tido uma contribuição boa para vocês e tentar colocar um pouquinho de luz em alguns pontos e, enfim, o tema é bem abrangente e a gente ficaria aqui por muito tempo ainda falando sobre ele. Há uma necessidade da formação de olhares múltiplos e ativos, e o olhar cinematográfico, entendido não somente como um conceito teórico, mas especialmente como uma ideia, pode conduzir a um exercício de suspeita e se tornar uma poderosa ferramenta descolonizadora. É necessário desconfiar dos olhares e questioná-los.